A Procuradora Regional Eleitoral Eunice Dantas denunciou um juiz eleitoral e um ex-juiz eleitoral que hoje é advogado de defesa do ex-prefeito de Capela, atualmente candidato a prefeito de Japaratuba, Manuel Suquita, ao Conselho Nacional de Justiça e à Procuradoria-Geral da República. De acordo com a Procuradora, os dois juízes das vagas reservadas para a advocacia são suspeitos de favorecer o ex-prefeito de Capela, Suquita, facilitando a prescrição de um processo no TRE que inviabilizaria a candidatura em Japaratuba. Apesar de reconhecer, o próprio Ministério Público ter reconhecido que houve a prescrição, e assim o tribunal também reconheceu, mas o que o Ministério Público mais se indignou com tudo que aconteceu hoje aqui foi porque esse processo ele prescreveu justamente porque ele passou 1 ano e 5 meses parado, sem nenhum despacho. O despacho na época era um simples despacho para abrir para as partes fazerem alegações finais. Esse processo foi distribuído a um determinado relator em março de 2012, esse relator ficou com o processo até janeiro de 2013, quando terminou o biênio dele, assumiu um novo relator e esse relator também permaneceu com o processo parado até agosto de 2013, quando então se abriu o prazo para fazer alegações finais e quando o processo foi remetido ao Ministério Público, nós percebemos que Suquita sequer era mais prefeito, ou seja, o processo estava aqui no Tribunal Regional Eleitoral porque ele tinha fórum especial para prerrogativa de função. Como ele já não era mais prefeito, o processo foi remetido ao juiz eleitoral, terminou-se a instrução, sentenciou. Mas a prescrição, existem várias regras e uma das causas que pode ocorrer a prescrição é entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Nesse caso, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, ultrapassou-se 1 ano e 5 meses o prazo que era previsto para a prescrição. E foi justamente esse prazo que o processo ficou aqui parado. E o que mais chama a atenção nesse caso, os dois relatores que estão aqui, eles compõem o tribunal, eles vêm pela classe da advocacia, da classe de advogados. Todos dois, tanto um quanto o outro que o sucedeu. E nesse caso, o que mais chama a atenção é que o primeiro relator que segurou o processo por 10 meses, hoje ele é o advogado do Suquita. E o outro relator, que permanece aqui no tribunal ainda, foi ele quem suscitou a prescrição. Então foram os fatos que chamaram a atenção do Ministério Público e o Ministério Público, na defesa da ordem jurídica, ele já tomou providências legais que cabiam. Já fez representações para o CNJ, para o Procurador-Geral da República, para apurar se houve crime, inclusive do membro do TRE, já que o fórum dele é no STJ, tem que encaminhar para o PGR, e concomitantemente, como houve uma sucessão entre um advogado e o outro, encaminhou os dois casos para o PGR, o Rodrigo Janot, que ele apure lá se houve ou não houve. Havendo indícios, o Ministério Público fez a sua obrigação, que era comunicar o fato a quem caberia averiguar. Bom, e por conta da prescrição, Manuel Suquita teve a candidatura a prefeito de Japaratuba aprovada e contra ele esse caso não pode mais ser utilizado. O vice-presidente do TRE, desembargador Edson Ulisses, por telefone, informou que o tribunal não vai se pronunciar sobre o caso. O advogado Jorge Fraga, que exerce mandato temporário de juiz no TRE, um dos acusados pela Procuradoria Eleitoral, informou que vai entrar com ação contra a Procuradora Federal Eunice Dantas. Já o ex-juiz Mário Vasconcelos, que também teria atuado como relator no processo na época e atualmente faz a defesa de Suquita, não foi localizado para falar sobre as acusações feitas pela Procuradora Eunice Dantas.